Pronto. Beleza. Vamos gravando. Então, é o seguinte. Esse daqui, eu volto, até vou reforçar uma coisa aqui. Nós paramos na última aula nesse fluxo aqui. Tem muita gente que, assim, eu conheço até hoje muitos outros produtores que, assim, tem sua própria forma de trabalhar, tá? Então, eu não vou dizer que isso aqui é verdade absoluta. Estou dizendo assim, depois de um tempo, foi a forma que eu encontrei, que eu acho que é a mais produtiva para você elaborar um projeto cultural, certo? Bom, e aí, só repassando, a ideia é o seguinte, saiu um edital, né? Todos nós vamos supor que todo mundo aqui está cheio de ideia na cabeça para desenvolver um projeto. Massa. Beleza. Mas saiu o edital, a gente se afasta um pouco dessas ideias, tá certo? Que nós temos na cabeça, e nós vamos nos concentrar na leitura do edital. E nessa leitura do edital, nós vamos procurar marcar, nós vamos, na verdade, é o seguinte, nós vamos pegar e transformar os itens principais, aqueles que, por exemplo, vão se acostumando com algumas palavras aí, que o projetês, ele é quase inevitável, tá? A gente entrar em algumas coisas do projetês. Então, tem duas palavrinhas importantes, que é requisito e quesito, tá? Bom, o que é requisito? Requisito é aquilo que precisa ir no projeto de qualquer jeito. Por exemplo, você tem o orçamento do projeto, tá? Essa é uma forma mais bruta que eu tenho para exemplificar isso. Você não pode, se você manda o seu projeto sem o orçamento, tá? Ele está fora, ele já perdeu, ele não vai concorrer, tá certo? Isso é um requisito. Tem vários outros requisitos. A questão que até a gente discutiu agora há pouco, a questão da acessibilidade cultural. Acessibilidade cultural no sentido de ter recursos para atender o público, né? E não equipe contratada. Então, esse é um requisito. Se você não coloca, tem projetos que foram desclassificados porque a analista entendeu que não tinha sido atendido nenhum requisito de acessibilidade cultural para o público. Tá? E o que é quesito? Os quesitos geralmente são aqueles onde você vai ser avaliado, a forma como você vai ser avaliado. Então, por exemplo, no caso do FAC, é requisito acessibilidade cultural para o público que você vai atender. Se você não colocar, você está fora, seu projeto está fora. Agora, a contratação de deficientes físicos, ela é um quesito, você vai ser avaliado por ele. Ou seja, se você tem, ótimo, você vai receber uma pontuação. Se você não tem, você vai receber uma pontuação baixa. Isso vai prejudicar, mas você está no jogo, né? Então, requisito é obrigatório. E quesito é a forma que você vai ser avaliado. Então, quando você fizer análise do edital, né, leia atentamente o edital, a ideia é você transformar aqueles principais elementos, aqueles que são requisitos e aqueles que são quesitos, você transforma aquilo ali numa espécie de checklist. Checklist mesmo, sabe? Aquele, tem tal coisa, você vai transformar em perguntas aqueles itens. Então, tem o item de acessibilidade? Tem. Tem, eu incluí aqui na minha equipe um portador de deficiência física? Sim, não. Está claro aqui os itens de divulgação, então você vai transformar em perguntas, né? Isso daí. Por quê? Isso daí vai evitar que você cometa muitos erros. Eu costumo dizer o seguinte, que é muito, muito comum que quando você, depois de uma semana trabalhando num projeto, ele é o melhor projeto do mundo, tá? Ele está aprovado, não tem dúvida que ele está aprovado. Ele é lindo, maravilhoso, ele atende a todas as necessidades do meu público, tá tudo maravilhoso. E óbvio que não funciona assim. Cara, eu
eu deixei de lado uma prática que eu tinha de mandar os projetos, quando eu terminava de descansar, eu ia rever. Eu não vejo mais, eu espero vir o resultado para ver, porque eu ficava numa aflição. Você imagina o seguinte: você mandou um projeto. Cara, é incrível. Aliás, todo mundo já passou por isso. Você tem um texto que você escreve e você olha, revê aquele texto e você acha maravilhoso. Aí, cara, quando você passa ali para alguém, primeira coisa, assim, ou depois de um tempo, você olha, você bate e já vê o erro naquilo dali. Então, eu mandava os projetos, aí uma semana depois eu ia rever os projetos. Cara, aí eu vi eu digo, gente, quem foi o idiota que escreveu isso aqui? Só que eu ia ter que esperar meses até ver se o parecerista viu o meu erro. Então, cara, era assim, recorrente. Sei lá, de 2 em 2 dias eu me lembrava, caraca, aquele erro do projeto, eu ficava remoendo aquilo. Bom, enfim, mas a ideia desse método é você evitar esses erros mais básicos. Porque, acreditem, a maioria dos projetos são desclassificados ou recebem nota baixa. Assim, a minha experiência, porque eu vejo muito projeto que a galera me manda por erros básicos. Não é porque, assim, o projeto não tem uma boa ideia, o projeto não tem mérito. Não, eles perdem ponto por coisa básica. Deixou de mandar um currículo de alguém, você tem, sei lá, 10 pessoas na ficha técnica e mandou 8 currículos para dessas pessoas. Parece isso, olha, o projeto está muito bacana, mas ele não mandou a ficha técnica, todos os currículos da ficha técnica. Então, eu não tenho como avaliar se aquele fulano realmente tem condições de fazer e está qualificado para aquela função, né? Então, esse checklist evita muito problema, tá certo? É, o, eu vou até apresentar aqui, não, aqui não. Peraí. Vou pegar aqui um edital, só para vocês verem, assim, só voltar um pouquinho atrás para mostrar para vocês. Pronto. Isso. E acho que é esse aqui. Esse foi o último. Esse foi o último edital multicultural. Esse foi o Multicultural 1 de 2022, né? Foi desse ano. Então, olha só. Ah, vou reforçar mais uma vez essa história que são os quesitos mais amplos, tá? O que você tem que enviar? Formulário de inscrição, planilha orçamentária, isso é obrigatório você enviar, né? Documentos pessoais do proponente, com RG e CPF, currículo resumido dos integrantes da ficha técnica, tá vendo? Então, tudo isso aqui você tem que enviar. Então, aqui não tem opção. Quando você chega, aí tem, olha, os quesitos específicos para todas as áreas, tá certo? Em relação ao requisito, né? Deve-se apresentar um laudo médico, se for PCD, né? E tudo mais. Então, no caso do FAQ, o FAQ ele é muito bacana numa coisa, cara, que você não encontra em muitos. A maioria das fontes não tem isso do FAQ. E aqui já vem uma dica aqui, ó. Vou voltar para o meu quadrinho. Quando eu falei assim, leia atentamente o edital, tá certo? Aí vale para qualquer edital. FAQ, Banco do Brasil, BRB, Caixa, qualquer edital. Natura Musical, que teve agora um há pouco, qualquer edital. Você deve procurar no edital, primeira coisa, não sai lendo o edital de cima para baixo. Não pega ele aqui, não. Não faz isso, não. Edital de chamamento, secretaria, do objeto, não faz isso, não. Você vai procurar no edital. E por que eu digo que o FAQ é muito bacana?
é essa tabelinha aqui. Cadê? Essa aqui. Quesito geral. Eu falei, quesito não é como você é avaliado? Ó, aí, isso aqui, ele tem uma tabela de como você vai ser avaliado. Ó. Quesitos gerais de qualidade do projeto. Aí ele tem uma pergunta, ó, qualidade do projeto, é uma pergunta geral. Aí tem a pontuação, olha, sua. Relevância da ação proposta para o cenário do DF. Contratação de pessoa de deficiência física. Equidade de gênero. Sensibilização de público. Tá vendo? Ele está trazendo tudo aqui de como você vai avaliar. Ele explica aqui como você vai ser avaliado. Tá? Então, o que acontece? Você tem já aqui um guia muito importante. Por isso que eu digo assim, procura. A primeira coisa que você vai procurar num edital é a forma como você vai ser avaliado. Tá? Então, no FAQ, é mole, assim, tá tranquilo. Você já tá vendo como é que vai ser avaliado. Tá certo? Esses daqui são quesitos gerais, tá? Então, eles somam 100 pontos. Aí, para cada linha diferente, aí tem os 20 pontos específicos. Aí você tem que ver o anexo onde você estiver concorrendo. Aí, ó, quesito específico para todas as áreas, ó. Mais 10 pontos aqui e mais 10 pontos aqui. Tá certo? Juntando os 120 pontos. O FAQ, a pontuação máxima é 120 pontos. Tá? Então, você vê, olha, como tem, inclusive, peso a questão de acessibilidade cultural. E você agora precisa ter muito cuidado com isso daí, né? Então, a primeira coisa, na leitura do edital que você vai fazer, é procurar, olha, como é que eu vou ser avaliado? E por que isso daí? Porque isso vai ser o seu guia, tá certo? Aquela tabelinha lá do FAQ é o seu guia para escrever o seu projeto. Você vai pensar, você tem uma ideia aqui, o seu projeto. Aí você tem aquela tabelinha do lado. O seu projeto, ele vai começar a ondular com cada um daqueles itens ali. Ele tem que começar a responder a cada um daqueles itens lá. Claro, você não vai conseguir necessariamente responder mais ou menos, mas aquilo vai te ajudar a preencher as lacunas. A não, você sabe o seguinte, olha, você sabe o que você quer fazer, mas você tem algumas outras exigências para atingir esse objetivo. E está lá dado. Deixa eu ver aqui se eu encontro o Natura, só para vocês verem uma coisa. Como é o Natura musical que rolou. Formulário, ficha, brincante. Isso aqui. Ah, não, mas eu não sei se... Aqui é o formulário só. Brincante, locação. Porque eu acho que estava na... Natura, formulário, master... Não. Então, vamos, sei lá, 2020, Banco do Brasil, CCBB. Vamos CCBB aqui, pronto. O último edital que aconteceu do Banco do Brasil. Olha aqui, ó, ele tem preâmbulo, onde ele fala, né? Objeto, apresenta seleção, seleção da CA chamamento público, ele tem um monte de coisa. Quais são as áreas, beleza? Patrocínio, condições de participação, vedações, olha, tanto de coisa que ele traz aqui, né? No caso do Banco do Brasil. Aí, olha só, no caso do Banco do Brasil, que ele traz, ó, critérios de seleção. Tá vendo? Então, ele diz claramente, assim, também o Banco do Brasil, ele traz claramente, ó, os projetos serão avaliados por comissão, aí ele fala da comissão, que vai analisar as propostas, aí ele diz, ó, eixo curatorial e critério de avaliação.
Aí o projeto é inovador, singular, acessível, valoriza a diversidade, experiência, critérios de avaliação, relevância conceitual e temática, abrangência. Então, esse bloco, desculpa, em cada edital, é esse bloco que você vai procurar. Às vezes, no caso do Itaú Cultural, o Itaú Cultural é um dos mais pirados que tem. Deixa eu ver. Ele faz muito tempo que não publica Rumos, né? Na verdade, é Rumos Itaú Cultural. Deixa eu ver. Calendário dos rumos está completa. Rumos. Coopere a descrição. Como saber se quem pode participar? Participantes. Eu não estou encontrando, que ele tem muita. Mas o Itaú, o Rumos Itaú Cultural, gente, é um dos mais pirados que tem. Porque depois eu vou tentar encontrar para mostrar para vocês. Aí ele tem um conceito assim. Deixa eu fechar aqui. Aí ele tem ele expõe conceitos. E aí você tem que a gente passa, geralmente, quando sai o Rumos, a gente passa muito tempo discutindo muito o que é que eles estão procurando lá, né? Mas então deixa eu voltar aqui para a minha sequenciazinha, né? Aí a dica que a gente dá, preencheu a lista, coloca no fundo, e aí sim a gente volta à concepção, né? Que é aquela ideia do nosso projeto. E aí a ideia geral do projeto, né? E aí nós vamos para um resumo, que é onde a gente vai detalhar mais aquela ideia, né? E aí especificar mais algumas questões, o cronograma e o orçamento, tá? E só depois disso daqui é que nós vamos detalhar os outros elementos do projeto, porque muitos deles já vão estar sendo limitados por aqui. Quando você faz o cronograma, que é o momento onde você faz as ações no tempo, né, e os valores, você verifica que determinadas metas você pode não cumprir. Imagina o seguinte: a sua ideia, o seu projeto, você vai fazer 10 espetáculos. Lá nas metas, você tem que dizer que vai fazer 10 espetáculos também. Aí, quando chega no orçamento, você diz, putz, não dá para fazer 10 espetáculos, mas dá para fazer 8 espetáculos. Então, por isso que é importante seguir essa sequência, porque quando você chega aqui, você já tem muito mais claramente o seu projeto em mãos. Finalmente, quando você passa por todos os elementos, a gente vai ver esses elementos, quais são, né? A dica que a gente dá, recupere aquela lista que você preparou no início para verificar se o projeto está todo bacana, se você não esqueceu nada, e finalmente fazer o envio do projeto. Uma sugestão, inclusive, que eu dou para quem vai tentar a primeira vez escrever o seu projeto, que é o seguinte, cara, manda o teu projeto. Ah, não, mas olha, eu acho que tem que melhorar, eu tenho que fazer mais. Cara, manda, sabe? Porque aí você vai ter uma sacação melhor quando vier o retorno da análise, você vai entender melhor no que é que você acertou, no que é que você errou, sabe? Vai entender melhor como é que funciona todo o processo.
Então, assim, mesmo que você ache que não é o ideal aquilo dali, pô, manda a parada, tá? Adriano, aí no caso assim, então você está sugerindo que a gente né, envie justamente para receber esse feedback, né? Isso. Mas aí no caso eu só tenho uma tentativa de envio ou eles vão dar esse feedback, eu poderia arrumar o projeto e enviar novamente? Não, não, não. Você só tem uma tentativa. No processo, você só manda. Até o ano passado, a gente poderia, por cada edital, poderia mandar até 2 projetos, sendo que se um deles fosse escolhido, se os dois fossem escolhidos, na verdade, fossem. Aí, é importante entender o seguinte: tem uma nota de corte, como se fosse concurso público ou prova de segundo grau lá. Sim. Né? Então, essa nota de corte, inclusive, antes era 60, passou a ser 70 agora. Então, se você não obtém aquela pontuação mínima de 70 pontos, seu projeto está fora, ele está desclassificado, tá certo? Você pode até fazer recurso, você vê, o cara não percebeu alguma coisa e tal, não sei o quê, beleza. Você pode fazer recurso, ele vai ainda estar. Mas aí ele só garante a classificação acima de 70 pontos, ele está classificado. Mas ele ainda não entrou necessariamente na zona de contemplação do porquê. Porque cada linha tem uma quantidade de vagas, tá certo? Quantidade de Entendi. vagas. Então, você pode estar ali, pode ter até bem pontuado o seu projeto, mas não entrou ali no financiamento, tá certo? Uhum, sim. É que nem concurso. Às vezes tem 20 vagas, passaram 300 pessoas. Sim, Agora, então, até o ano passado, você poderia mandar até 2 projetos e poderia ter os 2 contemplados. Aí você teria que escolher qual é o que você Ah, gostaria. No caso do Ravel, por exemplo, esse projeto, a gente aprovou ele em 2 linhas de financiamento diferentes. E a gente optou por aquela que já na fase de seleção tinha mais chances, sabe? Que não uhum. tem erro ali da gente concorrer, né? Então, agora, este ano, eles inovaram, para mim, negativamente, você só pode mandar um projeto. Agora, lembrando que tem 2 blocos de edital do FAC, tá? Isso é obrigatório pela legislação. Então, você pode enviar um no primeiro bloco, que tem data até 30 de abril, e o outro, e 30 de agosto. Você pode, inclusive, enviar o mesmo projeto. Uhum. Então, no caso, por exemplo, eu enviaria para o primeiro bloco. Caso não seja aprovado, eles apontam onde houve problemas. Há uma planilha de análise deixa eu mostrar até aqui. Aqui, pegar aqui, ó. Isso. Então, aqui, ó, tem todos os itens. Lembra aquela tabela aqui? Ah, Essa tabela aqui do FAQ, aqui. Cadê? Vamos lá. Vamos mais. Aqui, ó. Quesitos gerais, qualidade do projeto, ó, qualidade do projeto, relevância da ação proposta. Ela está aqui, ó. perfeito. Qualidade do projeto, né? Equidade de gênero, tudo que está naquela tabelinha está aqui. Uhum, entendi. Então, aí, no caso, eu poderia pegar, corrigir e enviar para o segundo bloco. Exatamente. Entendi. Exatamente. Não, beleza. Se tiver tempo, porque às vezes não sai o resultado a tempo, sabe? Entre um bloco ao Ah, outro. Mas, assim, tudo isso assim, é esse processo de aprendizado. Por isso eu estou dizendo, envia, entendeu? Porque senão sempre você vê, só quando eu tiver o melhor projeto e tal, tiver tudo ok, tiver tudo bacana. Mas, assim, a verdade é que nem tudo está bacana, nem sempre está bacana, e você ali, você vai realizando esse seu aprendizado, né? Cara, eu
sinceramente, assim, tem coisas assim projetos mesmo que eu já aprovei, que depois eu olhei assim, cara, como é que aprovaram esse projeto aqui? Eu mesmo, assim, digo assim, cara, eu acho que eu não aprovaria esse projeto aqui, sabe? Mas aí entra aquela outra coisa que eu falei. Você não errar já é muita coisa, tá? Você já sai muito na frente. Porque o grande lance é que a galera erra muito, né? Há uma concepção, às vezes, eu falo sempre assim, que a galera chega às vezes, eu tenho uma ideia fantástica, o melhor projeto, e eu sou aquele cara que eu fico olhando, pô, legal, bacana e tal, não sei o quê. Eu digo, bom, é isso aí? Então deixa eu te dar a real aqui. O que aprova projeto é marcar ponto, tá? Então, assim, é que é aquela coisa entre essa coisa artística do mérito cultural e você tem aqui que traduzir isso com um determinado regramento e aí a gente tem que entender isso. Esse regramento ele é importante porque, do outro lado, quem está financiando o seu projeto é a população do Distrito Federal. Então, é necessário que as autoridades que administram isso daí tenham controles disso daí, né, para valorizar esse dinheiro, a população do Distrito Federal. Então, assim, a gente tenta simplificar. Nossa luta sempre é de simplificar o edital. Agora, não de eliminar todos os regramentos e tudo mais, senão vira uma festa com dinheiro público e daqui a pouco todo mundo quer detonar o FAC, né? É claro. E essa mediação é isso aqui, né? Esse tanto de regra que a gente tem que ir aprendendo aos poucos, né? Beleza? Beleza. Bom, para não ficar, então, uma coisa assim, só de blá, 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 né? Eu resolvi, na verdade, fazer uma espécie assim, para a gente fazer junto um tutorial, inclusive porque nessas etapas aqui, deixa eu só ver. Nessas etapas aqui, quando a gente vai do resumo para o cronograma, tem assim, aqui não tem várias operações, tem algumas operações que estão relacionadas, né, com a construção aqui do cronograma. Então, que são detalhes. Então, eu pensei em fazer, na verdade, nesse modelo de meio que um tutorial, ou seja, como se a gente estivesse elaborando a ideia, a gente está elaborando um projeto junto aqui, né? Gostaria, inclusive, que se pudesse, assim, vocês abrissem aí, à medida que a gente for bolando as coisas, podem dar sugestão e tal, né? Podem abrir o microfone para dar sugestão. Está pequeno aqui? Está pequeno, né? Tem gente, a maioria está com celular. Eu vou aumentar aqui. Então, vamos lá. Olha só. Ali naquela sequenciazinha, eu falei de concepção. Nós vamos ter a concepção do projeto, certo? A minha ideia foi assim, Festival de Rap, Trap e Outras Paradas. É o nome do nosso projeto, tá certo? Quem vai apresentar é o MC Dream Dream, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu tenho a concepção, que é uma ideia bem básica do que eu vou fazer. Aquela primeira ideia, aquela que brota aqui. Então, é um festival de rap, trap e outras paradas. Como é que vai ser esse festival aí, gente? Vamos dar ideia aí. A gente vai selecionar gente nova, vai só chamar figurão? Qual é o plano? Bora misturar, bora botar um ou dois figurão aí e o resto para fortalecer a. Era isso que eu ia falar, Gabriel. Uma mistura. Vamos misturar Uns esse que já pessoal. estão na cena, uns grandes na cena e uns, sei lá, daqui de Brasília. Seria aqui? Aqui. Então, os artistas aqui com umas figuras maiores. Tá, um festival com duas atrações nacionais
da cena do rap e mais quantos? 4. 4 artistas locais. Só para ficar par. Nossa. Cena, isso, vou tirar aqui. Nacionais e mais 4 artistas locais da cena do rap. A gente pode fazer essa divisão ou não? O trap é uma sublinguagem do rap. Isso aí. Não, o trap, porque é o seguinte, eu posso diferenciar rap e trap? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu realmente... sim, tá. Eu acho que os dois se encaixam no mesmo. No Assim. mesmo. Eu observo como um subgênero, né, dentro do rap, assim como o drill e, né, boom bap e outras vertentes, Então, né? vamos lá. Então, vamos falar aqui, ó. Trap... Drill... Drill, como é que escreve? D-R-I-L-L. D-R-I-L-L. Isso. O que mais? Boom bap, B-O-O-M. M na... M de Maria. Ah. Bap, B-A-P. B-A-P. Boom bap. Isso. Tá, etc. Pronto. Isso. Então, já sei que... Beleza. Tá, um festival. Então, assim, essa é a minha concepção. Isso, eu vou deixar ela aqui, inclusive, porque daqui a pouco a gente vai, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai transformar. Eu vou botar até aqui, ó. Eu vou colocar assim, objeto. Eu vou chamar assim, futuro objeto. Aí, quando eu chegar lá na frente, vocês vão entender, porque aí a gente está levando o que é concepção, que é essa coisa mais genérica e tal, a gente tem que fazer um pequeno ajuste para transformar ela numa exigência lá do formulário do FAQ. Tá? Mas ao seu tempo. Né? Vamos seguir essa trilha aqui. Então, beleza. Agora nós vamos fazer um resumo do que é esse festival. Né? Vamos lá. Então, vou fazer algumas perguntas aqui. Vão ser 2 dias de festival ou um único dia? Eu vamos acho fazer legal 2 dias. 2 dias. Tá. Eu acho legal. Já estou querendo ir, hein? Já estou querendo ir. De 2 dias, sendo... Vou chutar aqui. Sendo que no primeiro... Não, então vamos botar mais gente aqui, né, galera? Pois é. Vamos botar mais gente. Vamos botar, sei lá, vamos botar uns 8 aqui. Vamos selecionar essa galera aqui. Boa. 2 dias, tendo que em cada dia ocorrerão 4 espetáculos dos rappers locais e um espetáculo do rapper nacional. Bom, beleza. Como é que a gente vai selecionar os rappers? Pode ser por votação, de repente. Vamos lá. Vocês que dizem aí. E aí, tropinha, como é que é? Podia rolar uma seletiva, né? Que nem rolou com a galera daqui. Beleza. Então, vamos reproduzir a parada aqui. Então, vou dizer assim, será composta uma comissão curadora com 3 rappers de notória trajetória nacional que irá escolher as atrações. A seleção se dará inicialmente com o
envio de trabalhos em plataforma online. Ok? Aham. Já temos um bom ponto de partida aqui, né? Sim. O que mais? Vamos falar de local, vamos falar de... Vão ter outras atrações além do rap, vamos chamar algum b-boy, alguns b-boys, uma coisa assim. Como é que vai ser? A gente pode botar DJ, né? Para agitar. Ah, legal. Massa. Também serão contratados DJs para quê? Os intervalos, Eu Os acho intervalos que são legais. A abertura e os intervalos. Eu acho massa. abertura boa. e para os intervalos das apresentações. Tá certo? Beleza, ó. Tá vendo? Já temos tá vendo? Já começou a clarear um pouco, a gente já começa a visualizar o que a gente quer fazer, né? Porque o grande lance de um projeto cultural, gente, eu costumo dizer assim, eu tenho hora que a minha esposa me fala assim, você tá tem um personagem que acho que o pessoal mais novo não sabe, que um desenho animado chamado Fantástico Mundo do Bob. Alguém já viu, não? Só ouvi falar, só ouvi falar. Pois é. Não, cara, resgata aí hoje em dia na internet, né? Você descola tudo. Dá uma sacada, esse desenho é sensacional. A minha esposa diz assim, às vezes eu estou no Fantástico Mundo do Adriano. Quando a gente está bolando algum projeto, sério, assim, eu acho que o grande lance é você dar uma parada. Eu gosto, às vezes, de parar, assim, literalmente, assim, numa parede branca, na minha frente, sabe, cara? E ficar como se eu estivesse desenhando as coisas, vendo as coisas mesmo, acontecendo. Assim, para mim, o processo facilita muito, assim. Tá? Depois eu passo pelo papel, mas eu vou... Tem hora que eu digo assim, vai ser assim. Aí eu vejo, é como se eu estivesse vendo que, mas isso não funciona, assim, olha, vai dar problema. Aquele cara ali não vai fazer. É como se assim, eu estivesse brincando já com uma casinha de bonecas ali e fazendo os personagens acontecerem, né? Então, acho que o grande exercício que a gente tem num projeto cultural, eu sempre digo também o seguinte: o projeto cultural é um diálogo que você está tendo com alguém que você não conhece, né? Então, eu costumo muito conversar com, eu digo assim, o meu parecerista imaginário, tá? O cara que vai analisar o meu projeto, né? Não tenho o amigo imaginário, eu tenho o meu parecerista. Aliás, eu tenho mais de um parecerista imaginário. E eu, de vez em quando, eu fico conversando, trocando ideia com esse parecerista. Mas, quer dizer, por quê? Porque imagina o seguinte, você está escrevendo uma coisa para alguém, é como se você estivesse mandando uma carta explicando alguma coisa para alguém, tá certo? Então, você precisa ser claro, você precisa tirar as dúvidas dessa pessoa, né, sobre o que você está querendo fazer. Porque eu uso uma máxima sempre que é a seguinte: dúvida é ponto a menos no seu projeto, tá? Porque se o cara está indo, mas o que ele disse isso aqui, mas do outro lado ele diz uma coisa diferente, tá? O que ele quer fazer realmente, né? Então, a dúvida é sempre ponto a menos. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Por isso que eu converso com os meus pareceristas imaginários para tirar dúvida. Eles, de vez em quando, eles me perguntam, né? O que é que você está querendo com isso daí? Então, e é importante para a gente poder se colocar as dúvidas no nosso projeto. Né? Inclusive, Adriano, é uma dúvida que eu estava tendo aqui em relação a essa clareza. Eu estava observando que você está usando uma linguagem mais formal, né? Um pouquinho mais, né? Tá. E aí se teria problema caso ela não fosse assim tão, né? Tão
a norma culta da língua, né? Se isso perde pontuação ou algo do tipo. Não, não. É assim, eu diria que, regra geral, a maioria dos pareceristas, eles são mais... eles são... Você não tem problema em relação a isso daí, usar uma linguagem menos formal, sabe? O que acontece só? E aí, gente, não adianta endeusar, não adianta dizer... você encontra os problemas que a gente encontra na nossa sociedade, a gente encontra dentro dos editais. Então, a gente encontra, sim, não tem como eu dizer que não, seria leviano da minha parte, seria errado da minha parte dizer que não existe, por exemplo, preconceito, né? Que não existe preconceito. Eu tenho, posso, em outro momento, mostrar para vocês, real, e foi justamente no primeiro momento, no primeiro projeto que a gente mandou do Rivas, que o Brasil Super Barrel, lá de 2018. Tomou uma glosa pela cara de... Glosa é quando o projeto é aprovado, mas tira dinheiro do orçamento. Tá certo? Tomou uma glosa, uma pancada grande. Aí, só que a gente viu, vocês devem, talvez vocês conheçam também, Quando as Ruas Chamam, que é do Alan, o B-Boy Papel. Sim. Pô, o Alanzinho levou uma porrada que desclassifica, porque se for mais 25% de glosa, desclassifica. Ele tinha sido desclassificado. Porrada, não. Aí eu digo, rapaz, como é que é? Aí eu olhei na lista e tinha um terceiro projeto que eu sabia que era de artes urbanas e tinha levado uma porrada de glosa. Eu digo, cara, tem coisa errada. Aí, quando eu comecei a olhar pelos títulos, alguns títulos, eu disse, cara, mas tem muita glosa em projetos ligados à arte urbana. Tá? Aí, na hora, eu peguei, e assim, a análise que estava sendo feita do nosso projeto, ela não era legal, ela não era bacana, assim, para não dizer outra coisa, Sim. até para não dizer que era preconceituosa, assim, não foi legal, ela não foi justa, ela não foi legal. Aí, só que eu tenho muito contato com o Alan. Aí eu disse, Alanzinho, o que foi que rolou aí? Ah, tal coisa. Eu disse, cara, é a mesma coisa que rolou no nosso. Aí essa outra pessoa, tal coisa. Ah, foi a mesma coisa que rolou no nosso. Ah, beleza. Aí o que a gente fez? Pô, vamos atrás dessa galera que a gente não conhece, que apresentou o projeto. Algumas pessoas mandaram, a gente analisou, era o mesmo tipo de problema. Cara, eu virei noite, contratei uma pessoa, não sei o que, eu tenho um banco de dados dos editais, só que eu geralmente faço isso depois que passa e tal. E a gente meteu o edital no banco de dados. Do dia para a noite, e quando, assim, 4 horas da tarde, eu estava fazendo pergunta ao banco de dados lá, sobre glosa. Só para vocês terem ideia, a média das glosas, ou seja, a média de cada projeto que era retirado, algum valor de cada projeto, porque tinha um problema aqui e ali, a média de todo edital era 2,8%. De todo edital, ou seja, na média, os projetos, 2,8%. Quando você chegava na área de dança e o hip hop estava enquadrado na área de dança, a média subia para 7,6%. Já subia. Aí, dentro de dança, eu segreguei só os de arte urbana. A média das glosas era de 24, alguma coisa por cento. Cara, aí eu preparei todo um documento e tal, fomos até o Conselho de Cultura, numa reunião do Conselho de Cultura, apresentamos esse documento e reverteu a glosa. Isso daí. Então, dizer para vocês que não tem preconceito, né, eu não vou dizer porque acontece. O que acontece no mundo cotidiano acontece também nos editais. Agora, eles observam muito mais os elementos culturais mesmo, né? E a gente trabalha para simplificar os editais. Assim, tem que ser uma luta nossa para simplificar os editais.
Já teve edital no Brasil de cultura popular, acho que foi em Pernambuco, na época do Arraiz. Era um negócio, cara, um negócio lindo, assim, eu às vezes assim, choro, só de me lembrar. Que, assim, o mestre bonequeiro, Sim. ele ia lá, sentava numa banca lá, na frente de uma banca lá de pareceristas, de analistas. Ô, seu Zezinho, tudo bem? Tudo bem, mestre Zezinho? O que é que o senhor quer fazer? Ah, doutor, eu quero fazer uns 10 bonecos aqui. Quero fazer a Mariazinha, a Joaninha, quero fazer o seu Antônio, não sei o quê. Para quê, seu Leandro? Porque eu quero contar tal história e tal história. Como é que é essa história? Tal. E os caras anotando. Porque mestres que só conseguiam botar o dedinho, nem assinavam direito. Sim. Ah, então, mestrezinho, beleza, tá, tranquilo e tal. E, mestrezinho, onde é que você vai apresentar? Eu vou apresentar por aí, uai, vou. Quantos vocês acham que dá para fazer? Ah, eu vou fazer num mês, eu vou fazer uns 10 aí. Ah, tá certo. E não precisa de gasolina, não? Ah, precisa, é bom, né, doutor? Não sei o quê. E os caras iam anotando. Os caras montavam o projeto. O mestre tinha o entendimento do que ele quer fazer, mas ele não tinha o projetez. E os caras montavam o projeto para ele. O senhor podia assinar aqui, ô doutor, assinar eu não posso. Não, então põe o dedão aqui, sozinho. E recebia o dinheiro, sabe? Outros países têm outras formas de fazer isso também de forma simplificada. A gente pode chegar nisso, né? Então, tem, mas não impede você usa a tua linguagem numa boa, se valoriza muito também, sabe? A sinceridade mesmo, do que você está dizendo mesmo, com a sua linguagem, do seu meio e tal. Você vai encontrar muita gente boa. É exceção esse tipo de situação que a gente viveu com Rivas. Mas Sim. acontece. Eu não vou te dizer que não acontece. É bom saber, bom saber. Agora, esse é o meu estilo, né? Eu tenho essa coisa de um pouquinho mais formal. Rebuscado. Não digo rebuscado, mas mais formal, assim, né? Sim, não, com certeza. Então, beleza. Então, já temos aí a concepção, já temos um festival. Joia, já tem um ponto de partida muito, muito bom aqui, né? Aí, vamos voltar lá ao nosso... Olha lá, eu já tenho aqui a concepção, eu já tenho o resumo, tá certo? Agora eu estou indo para o cronograma, certo? Vamos lá, vamos para o cronograma. Então, aqui eu vou ter que diminuir, galera, senão vai ficar... Opa, agora eu diminui muito. Bom, esse aqui, ó, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Agora eu preciso fazer uma adequação aqui só para vocês entenderem. Não, esse aqui é novo. Tem que ir para os antigos. Cultural. Vou qualquer um. Pronto. Vamos aqui, ó. Produzindo sonhos. Esse era o antigo formulário do FAQ, que agora foi para o meio digital, tá? Agora é um formulário que está na internet, tá? A gente não trabalha mais localmente esse formulário. Então, mas eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Ó, mas isso aqui, ele mudou, tá na internet, mas é a mesma coisa, tá? São os mesmos campos, ele está tabulado da mesma forma. Então, esse é o cronograma de execução do FAQ, tá certo? Ele é um cronograma que ele pede uma atividade geral, uma, duas palavras que você coloca, identidade visual, regulamento, mas para qualificar isso aqui, que você vai dizer, que é a descrição propriamente, o local onde vai ser realizado, tá certo? E o início e término daquela atividade.
Beleza? Só que tem uma questão aqui, olha só. A forma como ele indica isso é mês, início, mês, semana. Então, o mês de início e a semana de início. O mês de término e a semana de término. Tá? Então, assim, batendo o olho aqui, dá para ver que isso daqui é uma coisa que não é muito... Você bate o olho e diz, mas peraí, está começando aonde mesmo? Depois que você gira aqui, então, você diz, como é que é? Volta, no começo fazia muito isso. Início e término. Vou ler. Então, o primeiro é mês. O segundo, então, aqui, ó. Está começando mês 1, semana 2. Mês 1, semana 2. Tá certo? Aí, olha, começa a ter uns problemas aqui, que é o seguinte. Um mês não é necessariamente só de 4 semanas. Né? Mês tem 5 semanas. Então, começa aí. Mas o mês para o FAQ é sempre de 4 semanas. Né? Então, ele tem um problema de escala. É um cronograma que tem um problema de escala. E ele não é muito claro quando você tenta extrair a quantidade de semanas que você tem. Por exemplo, esse aqui, ó, começa no mês 1, semana 3. E vai até o mês 2, semana 1. Quantas semanas tem nessa etapa? Seriam 2? Não, 3, né? Você está vendo? Confuso, hein? Confuso, porque, na verdade, são 4. Olha só. Você está na semana 3. Ele está começando mês 1, semana 3. Então, semana 3 e semana 4. Aí você Sim. vem para o mês... desculpa, mês 1. Até eu me confundi agora. Eu usei aqui como se fosse semana. No mês 2, então, são 3. Você está certo. Tá? Você está certo. Então, semana 3, semana 4 e semana 1. Sim. Ou seja, é incluso. Você tem que incluir aquela semana que você conta. Porque, geralmente, a gente faz a conta... vamos pegar dentro do mês, só para ver se tem um aqui dentro do mês, para ficar claro essa diferença. Aqui, por exemplo, olha. Ó, mês 2 também, certo? Semana 2 e semana 4. Geralmente, quando a gente faz a conta, a gente faz assim, 4 menos 2. 2 semanas. Mas são 3 semanas aqui. Porque você conta semana 2, você conta semana 3, você conta semana 4. Você está vendo que não é nada intuitivo, não é nada claro isso aqui? Né? Então, tem um problema de escala aqui. Né? Geralmente, quando assim, eu monto cronograma, outros cronogramas de trabalho, geralmente monto em dias mesmo, que fica mais claro, mais objetivo. Então, ele tem um problema de escala e de clareza. Então, assim, é legal a gente... na verdade, eu bolei um mecanismo aqui, mas né, pode... O que é importante é encontrar outros meios visuais de você montar aquela equação lá, tá? Mas aí eu só quero mostrar, ó, que isso aqui, com exceção desse aqui, da numeração e da atividade geral, a atividade geral é igual, descrição é igual, local, ó, mês de início, semana início, mês fim, semana fim. É igualzinho ao que tem aqui no FAQ. Tá certo? Eu só bolei isso aqui para facilitar o trabalho, né? De visualização, principalmente, né? Mas isso daqui é igualzinho, essa parte aqui da coluna B até essa coluna H é igualzinha do FAQ, tá? Só que eu resolvi colocar aqui de forma visual para facilitar. Inclusive, eu mando isso junto, tá? Eu mando isso também por parecer isso para ele ver. Ele tem do jeito do FAQ, o jeitão do FAQ, a gente preenche lá, mas eu mando junto para o cara ter a visão. Tá?
Bom, mas vamos lá no nosso cronograma. Vamos começar, então, a trabalhar. A gente já tem uma ideia do festival em 2 dias, só que a gente tem uma parada de coisa até chegar lá, né? Uma pancada de coisa, né? Então, aqui, ó, ele divide em pré-produção, a produção propriamente dita e pós-produção. A gente tem que indicar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando... Imagina o seguinte, agora é esse exercício de imaginação. Imagina que você está lá, você aprovou o projeto, você já está com a grana, tudo bem. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Local? Local? Acredito que sim. Ou os artistas primeiro. Pode ser local. Vamos lá. Vamos ver. O legal da gente colocar ele visualmente é que, às vezes, a gente coloca uma operação e a gente vai... Opa, aí quando chega lá... Putz, na mesa, isso tinha que estar antes disso. Né? Entendi. Isso que tinha que estar antes disso aqui. Eu vou, se der tempo, eu vou mostrar para vocês assim, o que realmente a gente deveria usar para ter maior clareza. Um outro instrumento, mas que às vezes é difícil você fazer 2 vezes para o FAC e tal. Eu vou direto aqui, que é uma mediação das coisas. Mas vamos lá. Vamos ser local, vou chamar assim. É o quê? Definição do local do festival? É isso? Isso. Tá, então a gente não tem. Suponho, então, que a gente não tem, né? Né? Então, isso. Beleza, a gente não tem ainda esse carinha aqui. Então, a gente vai fazer uma prospecção aí. Vamos na cidade atrás do local para realizar. É isso? Beleza. Quanto tempo a gente vai levar nisso? Umas 2 semanas? 2 semanas? Aí eu diria que mais, entendeu? Você até chegar, acho que até 1 mês vai numa parada dessa aqui. Né? Agora eu entendi como é que você fez. Aí, olha só, aqui eu estou dizendo, então, ó, eu já levei, e aí ele já, aqui foi uma ferramenta que eu desenvolvi, né, para facilitar a minha vida, né? Aí, mas olha, é aquela mesma linguagem lá do FAC. Começa mês 1, semana 1, mês fim 1, semana 4. Eu levei todo esse mês aqui para definir o local. Beleza. Aí, se eu já defini o local, eu começo a... Bom, eu posso, em paralelo, fazer Vamos lá, eu tenho o que eu defini lá no nosso... Vamos voltar lá. Um festival, 2 dias, né, as atrações. Será composto de uma comissão curadora com 3 reps de notória trajetória nacional que irá escolher as atrações. A seleção se dará inicialmente com envio de trabalhos à plataforma online. Então, olha os trabalhos que eu tenho que fazer. Eu tenho que constituir essa comissão. Essa comissão tem que definir critérios para a seleção, porque não é só eu acho. É importante que você está fazendo uma seleção pública, as regras estejam claras da seleção pública. Como o Ravel tem lá, no Produzindo Sonhos, tem o regulamento lá, né? Então, eu tenho que produzir o site, né? Para divulgar, para fazer as inscrições, né? Eu tenho o trabalho de mídias sociais para fazer essa divulgação prévia. Então, assim, vamos lançar essa parada toda aqui, no cronograma. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui site... primeira coisa, eu tenho que ter uma identidade visual. Concordo? Sim. Elaboração da identidade visual. Ok? Depois da identidade, eu vou lá, construção, mídias. Construção dos canais de mídias sociais. Você concorda que vamos aqui, por exemplo, eu tenho uma relação de dependência. Concorda? Eu preciso aqui,
Vamos lá, imagina que eu bolei em 2 semanas a identidade visual. Concorda que para eu construir os canais de mídia, eu preciso dessa identidade visual? Ela é dependente? Com Verdade. certeza. Então, ó, eu só posso começar ela aqui, ó. Vou dizer, por exemplo, que eu não posso começar ela aqui, porque eu não terminei o meu trabalho aqui, certo? Sim. Então, beleza. Agora, eu tenho também o site. Eu vou colocar aqui a parte, que é o site, porque ele dá um maior trabalhinho, certo? Sim. Produção do site. Ok. Então, eu vou dizer, a produção do site tem um detalhe interessante. Ele não necessariamente ele precisa da identidade visual num primeiro momento. Eu tenho um monte de ações que eu posso, né, a parte de administração, eu posso definir algumas coisas, os conteúdos que tem lá nele, eu posso a parte de administração ir construindo. Então, assim, mas vai ter uma hora que eu vou estar, a parte de design, né, eu vou estar muito dependente. Então, eu vou dizer até o seguinte, olha, o site, eu vou dizer que eu posso começar aqui antes, mas eu vou terminar lá junto com as mídias. Bom, já que eu posso terminar antes, só para facilitar a vida, eu vou colocar ele antes também aqui. Para ficar mais um negócio visual bacana aqui. Tá certo? Ok. Aí agora eu posso. Qual é a primeira etapa lá no meu processo? A curadoria, né? Curadoria. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui: montagem. Reunião da comissão curadora e regulamento. É que a primeira tarefa que ela tem que realizar é isso. Curadoria. Certo? Então, Sim. me reunir, eu posso começar isso já no primeiro dia lá com ela aqui, né? E ela trabalhou e tal, regulamento, bacana. E a minha equipe, Adriano? Tipo assim, eu já tenho que começar esse processo com minha equipe na mente ou no decorrer eu posso também encontrando? Já tem, né? Massa. Então, você viu que eu deixei o tempo todo aqui, na verdade, um campo em branco aqui? Tá. Então, eu vou dizer assim, ó, eu vou colocar, isso aqui para mim é quase regra. E não é porque é firula, não. É reunião da equipe para detalhamento do projeto. Por quê? No nível aqui que a gente está imaginando, nisso aqui que a gente está enviando o projeto, né, ainda tem 1 milhão de coisas que não estão claras de como vão acontecer. Então, quando realmente sai o projeto, está aprovado, a grana está lá na conta, geralmente, é que você começa, bom, agora vamos botar a bola no chão. Inclusive, porque sempre tem que lembrar o seguinte, a gente está elaborando um projeto agora que, só vai acontecer daqui a, sei lá, 6 meses, às vezes, né? Já teve projeto nosso aqui que foi coisa de 1 ano e pouco para ter realizado. Então, tem a coisa de você, de repente, ter que readequar o orçamento, porque coisa estourou, você já não consegue mais comprar daquele tanto. Tem um monte de coisa. Então, você tem, por isso que eu sempre coloco assim, na verdade, eu começo os meus projetos, os meus cronogramas, sempre dessa maneira, a reunião com a equipe. E é o que a gente faz. Todos os projetos. Pode perguntar aqui, o Ravel. Saiu, tá, ok. Então, reuniu eu, Ravel, Dona Jane, não sei o quê, outras pessoas lá. Como é que a gente vai fazer, em que momento vai fazer. Porque, inclusive, tem um detalhe, gente. O cronograma do FAC, a gente diz o que vai fazer, mas vocês veem que dificilmente a gente diz aqui mês. Que mês exatamente é esse? Eu não estou dizendo que é janeiro, fevereiro, março e tal. Lá no formulário até eles pedem que período vai acontecer. Mas não é obrigatório. É obrigatório você realizar o projeto, as ações do projeto. Mas você pode ter previsto uma coisa, um período do ano.
O do Rivas. O Rivas tem um projeto para ser executado, que a gente aprovou. Aí a gente avaliou, aí eles avaliaram, dona Jane, o Rivas. Cara, esse ano tem eleição, esse ano tem Copa do Mundo, pô, não sei o quê. Cara, vamos realizar isso no próximo ano? Então, você pode pegar esse cronograma como se fosse um bloquinho e, pô, lá para o próximo ano. Tudo, por isso que, assim, essa primeira reunião da equipe, ela, para mim, é obrigatória, né? Ela é fundamental. Às vezes, inclusive, por quê? Porque, às vezes, você está reunindo pessoas que não se conhecem, né? Que foram no curso do projeto, que você precisava, né? Juntou ali para poder realizar aquele objetivo. Então, é sempre bom prever uma reunião inicial aqui, né? Uhum. Reunião da comissão curadora e o regulamento. Aí, beleza. Bolou o regulamento todo, eu já tenho o site, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa comissão curadora lá para cima, porque só para também ir melhorando o visual, certo? Aí eu tenho o quê? Eu tenho as peças de divulgação, né? Divulgação. Eu tenho a elaboração das peças de divulgação. Então, eu posso ter, vamos ter impresso ou vamos ter só online? Acho que só online, né? Vamos Só online. digital. Não, nessa parte, inclusive, nessa etapa que é online mesmo, né? Vou colocar flyers. Vamos. Flyers e teasers. Uhum. Teasers. Beleza. Então, vou também, aqui, em boa parte, eu estou dependendo de quê? Da elaboração da identidade visual. Certo? Então, eu vou aqui, identidade visual, termina aqui. Então, flyers e teasers aqui. Ok. Passei 2 semanas preparando. Aí eu tenho o quê? Já posso soltar tudo e junto com o período de inscrição. Está aberta a inscrição para a galera que quiser participar lá, né? Período de inscrição. De divulgação e inscrição. Beleza. Então, vou deixar um mês aqui aberto aqui para dar bombar legal. Seleção. Concordam? Eu só posso executar ela, né, depois que terminou a seleção. Então, selecionei. Seleção das atrações pela comissão curadora. Ok. Precisa de mais espaço aqui agora. Não é coisa. Não quero saber de dinheiro, não. Beleza. Fiz a seleção. Aí eu vou ter um período de divulgação dos selecionados. Sim. Das Inclusive, atrações, né? desmarcou as atrações, ó. Oi? O período da seleção desmarcou ali em algum momento. Ah, tá. Divulgação, seleção. Tá, valeu. Eu devo ter eliminado ali. Divulgação das atrações, só depois de que acontecer a seleção das atrações e do evento final. Aqui eu já posso bombar direto, né? Vamos, sei lá, vamos
dá tempo aí de... Não, acho que 1 mês, né? Tá bom. É. Senão também fica, você não consegue nem ter notícia. É. Divulgação também. Não tem problema aqui nas atividades gerais que você repita a coisa. É divulgação? É divulgação. Você só está categorizando as coisas, entendeu? Uhum. Só para facilitar o raciocínio. Beleza, mas olha só. Eu tenho, só tem que lembrar uma coisa. Eu tenho aqui nessa história toda que enfiar em algum momento contato com aquelas atrações nacionais, né? Verdade. Né? Então, eu posso lá, é legal eu fazer isso logo lá no início, porque se eu já cheguei nessa divulgação aqui, ó, chego nessa divulgação aqui, eu tenho que já ter os caras certos, né? Não Sim. posso estar aqui ainda nesse momento, então vamos fechar com esses caras aqui lá em cima, tá? Tá vendo? O que é legal, essa parada assim mais visual, você vai vendo como é que é a parada e você vai se tocando que tem coisa faltando aqui, né? Tem algum problema. Eu já estou divulgando aqui e eu não contratei, né? Então, vamos lá. Contratação. Contratação. Contratação das atrações nacionais. Beleza. Gente, vê só. Claro que aqui, assim, a gente está fazendo um tutorial, né? É uma parada mais simplificada. Então, determinados passos desses, por exemplo, contratação, eu tenho toda a negociação com o cara. Ah, eu estou pagando o cachê com tudo incluso. Ou seja, você é que banca a passagem e tal, ou não é. Tudo isso eu tenho que pensar antes, né? Então, aqui a gente está fazendo de forma bem resumida, né? Vou dizer que eu vou ficar também aqui, sei lá, umas 3 semanas, né? Para fechar tudo aqui. Então, beleza. Então, eu tenho que ir ocultar aquelas linhazinhas. E aí, finalmente, né? Finalmente, eu vou trazer esse sujeito para cá. E está aqui. Aqui é o meu festival. É 2 dias. Vou colocar festival. Evento final em 2 dias. Tá? E aí, ó, mais uma vez, a gente se depara com o problema da escala desse cronograma do FAC. Porque, olha lá, a minha escala, a menor unidade dessa escala é 1 semana. Tá certo? E eu tenho aqui um festival em 2 dias. Né? Com, vamos lá, com 10 atrações. Só para... Beleza? Aqui eu não tenho mais nada. Certo? E aí eu vou ter aqui uma pós-produção. O que é uma pós-produção aqui? Eu posso, por exemplo, fazer mais uma vez divulgação, vou repercutir. Terminou, mas eu vou ainda repercutir, né? Sim. Repercutir com imagens e vídeos o festival. Festival. Beleza. E prestação de contas. Elaborar e entregar o relatório final para o FAC. Dizer que eu vou ter mais uma semaninha, estamos bem organizados e tal, então em 11, 12, 13, 14. Olha só que bonitinho o nosso cronograma. Beleza? Então, ó,
essa é a ideia. Então, o cronograma, qual é o... Vou ocultar isso aqui só para facilitar a visualização. Qual é o grande barato do cronograma? É você visualizar, né, as ações no tempo, né? E daqui você já começa a deduzir algumas coisas, né? Algumas necessidades suas. Você vê, por enquanto, a gente não falou nada de grana, de profissionais, nem de nada. Mas quando você começa a bater o olho, ó, você tem uma equipe já sua, você sabe que você vai ter uma equipe de produção, né? Você sabe que você vai ter que contratar, você já sabe aqui, você vai ter que contratar mais 3 curadores, a gente já sabia, a gente já estava no resumo, né? As atrações a gente já imaginava também. O local, aqui, como eu disse, isso aqui está bem resumido, mas se você pegar aqui definição do local, você tem isso em várias etapas. É definir o local, se for local público, é taxa, se for um local privado, você vai negociar valor, né, com o cara. Então, isso é importante, inclusive, dependendo do festival, se você vai optar por, eu não quero executar em local público, tipo, eu não vou executar lá na Funarte, eu não vou executar no Complexo de Samambaia, eu não vou no Renato Russo, né? Não vou executar nesses espaços. Eu quero espaço privado. Então, você já tem que fazer uma dedução aí que você vai ter que ter uma grana para bancar esse espaço privado, né? Não, vou executar em local público. Então, a definição que você tem aqui é que, pô, eu tenho um período lá, porque esses espaços têm agenda, né? Então, tem agenda. Pode ser que você, tipo assim, esse cronograma inicial, inclusive, só por... eu vou realizar lá no Renato Russo, na 508. Beleza. Quando você chega para negociar lá no Renato Russo, aí o cara diz, cara, velho, esse festival é maravilhoso, só que tem o seguinte, eu só tenho agenda agora para julho do próximo ano. Aí você, beleza. Então, todo esse teu cronograma aqui, na verdade, ele vai ter que dilatar. Você vai ter que... Não, então eu tenho que administrar isso. Se a coisa está carimbada, por exemplo, você fazer no Renato Russo. Se você não previu uma grana para você contratar um espaço lá e você depende agora de realizar sem pagar nada por isso, né? Então vocês veem que, assim, tem um monte de coisa que, na verdade, a gente já teria que ir desdobrando essas ações, beleza? Para ficar mais claro e mais detalhado, né? Aqui a gente está simplificando o problema. Eu não vou, até pela hora, não vou. Eu vou puxar aqui, deixa eu... para mostrar para vocês. Eu já falei para vocês, né? Esse projeto das oficinas populares é um projeto que eu realizo de diferentes formas, sempre realizo ele, independente de qualquer coisa. E ele tem aqui. Deixa eu ver se eu encontrei ele. Encontrei. Aqui. Beleza. Vocês já escutaram falar de diagrama de Gantt? Alguém já usou, já trabalhou com diagrama de Gantt? Vou aumentar aqui essa parada. Olha, esse, na verdade, é talvez um dos instrumentos mais utilizados em projeto. Tá? Então, vocês veem, olha, primeira coisa aqui, ó, eu tenho semana também, mas eu sempre estou trabalhando em dias aqui, ó. Aqui, semana só está como escala para me ajudar. Tá? Outra coisa, as ações desse tipo de diagrama, ó, eu consigo indicar claramente, né? Eu consigo indicar claramente as dependências. Então, quando eu tenho uma ação, essa aqui, ela é dependente dessa, eu tenho setinhas, né? Então, assim, eu não vou... Olha aqui, ó, eu tenho aqui, no caso das oficinas, as oficinas online, né? Não esse mini curso que a gente está dando, um curso maior que eu ministro. Então, eu tenho aqui, olha,
no caso da gravação dos vídeos, roteiro, né? A gravação do vídeo 1 a 5, aí eles são dependentes, porque eles são uma sequenciazinha, né? Cada um deles. Às vezes a dependência se dá ali de um item lá em cima, que está relacionado a um determinado bloco, como, por exemplo, a elaboração das peças e mídias sociais. Aí aqui é que eu estou fazendo a divulgação geral. Isso é dependente. Então, esse diagrama de Gantt, ele é uma ferramenta muito mais precisa para elaboração dos projetos. O que eu gosto de fazer, inclusive, é o seguinte, depois, essa parte aqui, né, da reunião da equipe e tudo mais, o que eu gosto de fazer é, quando o projeto é aprovado, ele foi aprovado com esse diagrama. Então, o que eu gosto de fazer aí sim, passar a detalhar mais claramente daquela outra maneira, porque aí eu saio da escala de semana para a escala de dia, que é a mais adequada, né? Eu vou cometer menos erros na execução, no acompanhamento. Meu trabalho nem sempre é execução, na maioria, quase sempre não é a execução do projeto. É ajudar a administrar financeiramente, os relatórios, essa coisa toda. Mas eu preciso ter a visão total do projeto, né? Então, aquele instrumento me ajuda muito mais a realizar isso daí, né? É esse o meu trabalho de acompanhamento. Mas beleza, gente? Falei pra caramba. Tem dúvida aí? Não, cara, por enquanto, estou acompanhando o raciocínio. Tudo tranquilo aí? Clara, Samuel? Tudo tranquilo. Beleza. Para mim tá bem claro também. Massa. Então tá. Então, olha só. Aí, aqui... opa! Eu tenho... eu deixei de colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Tô morrendo de vergonha. Não trouxe um negócio para cá. Deixa eu montar rapidinho. Bom. Vou explicar para vocês o que é isso. Aqui. Tem um negócio que diz quem sabe faz a hora, né? Então vamos fazendo aqui. É o Se Vira nos 30. Não, é que eu ia só colar um outro formulário aqui e terminei num... Até engoli música. Não é que ver se vira nos 30. Eu acho que é do Faustão, né? Faustão. Mas por que 30, né? Era 30 segundos para a galera apresentar, pô. Gente, eu sou muito alto, assim, sou muito... Vamos lá. Mas o povo sempre passava um pouquinho também. Aí eles estouravam, é? Passava. Principalmente se o povo gostava. É só o marketing, né? Ficava mais bonito. Eu deixei de ver, assim, a televisão, assim, geral, cara, faz tempo, assim. Eu acompanho muito notícia, acompanho muito programa, assim, e tal, mas... Não, televisão é difícil, viu? É complicado mesmo. Então, vamos lá. Olha só, gente. A gente saiu daquela nossa ideia, aquela nossa trilhazinha, que é concepção, um resumo, né? A gente fez o nosso cronograma. Então, aqui no nosso cronograma, olha só, a gente já começou... Lá no resumo, a gente já conseguia deduzir alguns recursos do nosso projeto, né? Quando a gente colocou aqui o cronograma,
a gente já começa a ficar, a brotar, vamos dizer assim, alguns outros recursos, tá certo? Aí eu vou falar aqui, vamos entrar no Projetez de novo, tá? A gente já falei para vocês lembrar da palavra quesito, da palavra requisito, né? E essa palavra, ela é importante, recurso, é uma palavra genérica, né? O que é recurso? É tudo que você precisa para, resumo, é tudo que você precisa para o seu projeto, tá? Basicamente, a gente divide recurso em recurso material e humano, tá? É tranquilo, acho que é tranquilo isso daí, né? Assim, é uma coisa que é fácil na cabeça das pessoas. Eu hoje, até eu tenho que ser sincero, eu dou um admitido, porque isso é quase universal no Projetez, né? Essa história de que você só tem recurso humano material. Mas eu tenho acrescentado aqui, muitas vezes, apesar de ser. Opa, errei. Apesar de. Que é vírgula, eu acho. Isso. É o espaço. Tá? Por que o espaço? Porque você diz assim, eu sempre classifico o espaço que eu vou realizar como material, né? Tá claro, matéria ali e tal, que eu vou utilizar, um teatro, um clube, uma quadra, ok. Mas eu costumo fazer isso, por quê? Porque, às vezes, o espaço, ele segregar, né? Tratar o espaço como uma outra categoria, às vezes me alerta para determinados problemas. Por exemplo, um drama que a gente sempre vive aqui, quando a gente. O primeiro Brasil Super Barrel do Rivas, né? Nós fizemos lá na biblioteca. E quando nós projetamos né? Quando nós pensamos no projeto, na biblioteca e tal, quando é que a gente vai realizar? A gente sempre evita ao máximo, né? Quando trata-se de um evento aberto, a gente evita aqueles meses ali vai no máximo tenta realizar o evento até outubro, né? Como a gente está agora com poucas chuvas e até um calor infernal, né? Por quê? Porque novembro e dezembro já começa a ter muita precipitação, né, de chuva e tudo mais. E aí o espaço, aquilo que é o espaço material, ele tem passa a ter um monte de outras deduções, porque aí você tem que ter cobertura, você tem que pensar em esquemas alternativos. No caso do Rivas lá, né, em 2018, pô, cara, é um evento lindão, bacana lá. Daqui a pouco a gente terminou lá alagado, né? Chuva, 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 a parada toda. Cobrir, tem equipamento, pô, equipamento ali com chuva, às vezes, não é muito legal, né? Então, às vezes eu dou uma segregada, assim, para pensar o espaço de forma diferenciada, né? Mas é mais um cuidado, assim. Bom, mas então recurso é tudo que a gente vai precisar nesse projeto. Então, vamos pensar aqui logo quais são os recursos que a gente precisa nesse momento aqui. Vamos listar o que a gente já sabe. Vamos lá. Todo mundo já conhece aí o projeto. A curadoria, né? O pessoal da curadoria. Na verdade, é a equipe, né? Comissão curadora, né? Três rappers, certo? Sim. Humano. O que mais? A nossa equipe de trabalho em si. Tá, aí a gente vai desdobrar. Vamos colocar aqui, ó, atrações nacionais. 2 rappers e
atrações locais. 8 rappers. Certo. Agora vamos para a nossa equipe. Tudo isso aqui é humano. Com a nossa equipe. Nós precisamos de um produtor, alguém que esteja no comando da história, né? Sim. Então, eu vou colocar um produtor ou produtora executivo. Ok. Também é humano. O que mais? Um projetista, no caso. Projetista? Seria, no caso, voz me ser? Ah, não, tem até um item lá do FAQ, que é a elaboração do projeto, né? Mas isso é uma rubrica excepcional, sabe? Porque todas as outras são rubricas que dizem respeito à execução do projeto. Essa é a Tudo única bem. rubrica que diz que aponta para o passado. Ela Ok. é um serviço que já foi feito. Então, aqui eu não vou me preocupar com ela. Inclusive, é Beleza. opcional, sabe? É opcional no seguinte sentido: você pode elaborar um projeto seu e tal, o que você não pode é receber pela elaboração. Mas você pode elaborar o seu projeto e simplesmente não colocar a elaboração lá, porque, imagina, você escreveu todo o seu projeto, bolou todo o seu projeto. Então, só que você não pode receber por aquilo. Aí você não, aquele dinheiro você vai usar para outra coisa, o seu projeto. Não é obrigatório você colocar a elaboração, Entendi. tá? Ok. Então, vamos colocar aqui o que mais? Vamos colocar os assistentes. Vamos colocar uns 4 assistentes aqui. Até então, só recurso humano, né? Por enquanto só tem recursos humanos, né? Bom, a gente vamos pensar na parte de divulgação. O que a gente precisa? Design, Designer, um web designer, né? web designer, Alguém para fazer o impulsionamento, né? tá? Então, gestão de mídias, Isso. o que mais? O pessoal de captação de áudio, vídeo. Tá, então, cinegrafistas, Sim. vamos colocar uns 2 aqui. Uhum. No caso, cinegrafista e fotógrafo são diferentes para eles, né? Isso, Pode ser até que você contrate a mesma equipe e tudo mais, mas, a priori, é importante, né, Separar. separar, né? Tá bom. Às vezes, por economia, a gente faz uma coisa hoje em dia. Por economia mesmo, é gambiarra. É que, assim, como essas câmeras hoje em dia de filmar, né, e tal, não sei o quê, já tem, assim, muitas vezes a resolução muito alta. Então, é tipo assim, você põe lá o cinegrafista e aí pega um frame daquele lá. Mas é uma coisa que, às vezes, dá trabalho, dá mais trabalho do que... Então, é gambiarra mesmo, é aquela coisa assim, olha, eu só vou ter fotógrafo, aí eu não vou ter vídeo, não, aí não tem dinheiro. Então, coloca o cinegrafista, inclusive porque é mais caro, geralmente, né? Sim. Aí pega um frame. E nem sempre funciona também, não. É incrível, mas quando às vezes você pega um monte de frame que funciona tudo em vídeo, mas quando você quer... Aí eu quero uma foto aqui, cara. Você vai olhando... Nenhuma. Não encontra. Ou então dá uma trabalheira dos diabos, né? Porque, enfim. Bom, fotógrafo, cinegrafista. Aí eu tenho aqui editor de vídeo, né? Porque, Sim. às vezes, até a mesma galera fez a captação e fez a edição de vídeo, mas... eu tenho aqui assessoria de imprensa, né? Vamos divulgar nas mídias aí tradicionais e tal. Segurança. Beleza. Preciso de segurança. O que mais? Brigadista.
esses aqui são itens, segurança, brigadista, aí vem o banheiro químico, esse tipo de coisa, gradeamento, dependendo, aí você tem que começar a pensar no local, realmente, né? Vou local público, aí eu tenho o gradeamento, tem essa coisa toda. Por quê? Porque aí você tem, aí isso é variável de acordo com a expectativa de público, né? Então, você tem que pensar já em expectativa de público, né? Então, assim, eu queria até mostrar para vocês, assim, que esse método, quando você vai lá no cronograma, você vai às etapas e tal, aí você lista aqui, ó, por enquanto a gente não está falando em dinheiro, a gente não está dizendo quanto é que custa isso daí, a gente só está elencando o que a gente precisa para realizar, né? Mas, ó, a gente já começa, à medida que a gente vai colocando isso, as pecinhas, a gente já vai se dando conta dos problemas que a gente vai ter lá na frente. Então, qual a minha expectativa de público? 1.000 pessoas? 2.000 pessoas em cada dia? Tá certo? Porque se for, essas despesas também são variáveis, né? Durante a pandemia, a gente teve no finalzinho do ano passado, a gente tinha um festival que o cara já estava doido, porque estourou tudo, muito preço, pandemia, as coisas todas, já estava doido. Disse, cara, próximo se entrar 2022, eu não vou conseguir realizar esse projeto, né? E aí, quando a gente foi, era na praça, numa praça o projeto, e um festival também. Aí, quando foi ver, tinha saído o decreto do Ibanês, era o decreto de flexibilização das atividades culturais lá do Ibanês, mas determinando uma série de cuidados que tinham que ter. E aí é o seguinte, para a gente poder manter, era assim, para a gente poder manter o distanciamento de público, a nossa área era muito maior, o nosso controle ia ser muito maior. Então, assim, as despesas com gradeamento, com segurança, ia explodir o projeto. Aí a gente teve que fazer o quê? Teve que correr no FAC e pedir, olha, a gente tem que transferir de local para diminuir a quantidade de pessoas. Porque se fosse para cumprir a legislação, não dava. Então, assim, é claro, isso é uma situação excepcional. Mas o que é importante pensar é o seguinte, dependendo, o público estimado que a gente quer atingir, ele vai ter influência em alguns itens aqui. Né? Tá certo? Mas, então, vamos pensar no nosso público. Vamos querer o quê? Umas 1.000 pessoas por dia? 2.000? Vamos sim. 2.000. 2.000 por dia, 2.000 por dia. Então, eu vou querer uns... Sim, a Clara ali, toda pilhada. Então, ó, eu vou querer uns 12 seguranças e eu vou querer uns... Não, essa conta não está certa. 2.000 pessoas, eu tenho que ter uns 20 seguranças aqui. E pelo menos uns 10 brigadistas aqui. Essa proporção, eles já têm alguma indicação dessa proporção pelo edital ou algo do tipo? Não, do edital, não. Agora, a responsabilidade é toda do projetista, né? Ou seja, Entendi. do proponente. Agora, o que tem assim, tem algumas especificações em relação ao corpo de bombeiros, né? Inclusive o seguinte, quando você tem, acho não, é isso, quando você tem mais de 5, você tem que ter aqui um negócio que é capitão de brigada, certo? Então, quando você tem mais de 5 brigadistas, você tem um capitão de brigada, que é um cara que coordena a parada toda, né? Em casos de emergência, né? Bom, o que mais? Agora, eu preciso de MC, né? Vamos lá.
Vamos lá, tem a galera que vai agora... ou vai ser um empreendedor... Não, um MC, né, cara? Um MC mesmo, para se apresentar, para controlar, administrar. Isso Ou é bom. dois. Um por dia aqui, né? Boa. Por dia. Ou 2 por dia. 4 logo aqui. Aí já traz toda a galera da técnica, né? Do PA, dessa parte do som, né? DJ, que vocês falaram. Também vamos botar os 4 DJs aqui. Ó, nosso projeto está ficando robusto, hein? Beleza. Aí, vamos lá. Você falou da história do som. Aí tem o seguinte, cara. Geralmente, quando você contrata som, você contrata o pacote, né? Principalmente para um tipo de evento desse, tal, você contrata o pacote. Então, você vem com equipamento e já vem com o operador, né? Da parada. Então, mas vamos lá. Vamos colocar som. Som de médio porte. Então, som de médio porte aqui. Aí, esse aqui já é... material. Então, som de médio porte, iluminação. Eita. Detesto caixa alta. Iluminação de médio porte. Palco, vamos ter palco? Palco. Sim. A Clara gosta... É pesado o negócio. Ela vai fazer um negoção aqui. É Rock in Rap. Rock in Rio. Ou Rap in Rio. Rap in DF. Palco. Bom, a gente vai precisar, vamos lá, umas tendas, né? Nós vamos precisar de banheiros químicos. Aí, legal segregar banheiros químicos para deficientes. Banheiros químicos para deficiente, aí gradeamento, né? Bom, agora a gente está claro, assim, está mais ou menos desenhado que é um evento de rua, né? A gente tem palco, tem som, então a gente tem que ter o quê? Gerador, né? Sim. Bilheteria, né? Bilheteria. O que mais? Tem as coisas aí, aí tem que ter aquelas estruturas para calar, que 30, não sei, que já você monta aquelas estruturas zona para poder botar a divulgação. Tipo os banners, né? Bom, aqui vamos lá, o backdrop, vou colocar pelo menos uns 4 backdrops aqui, e eu não me lembro, eu acho que é Q30, cara. Q30 para divulgação, não é só isso. Para suporte às peças de divulgação. São aquelas peças de... Você vai montando, que nem Lego, que aí serve para... Você, às vezes, faz o portal, aí coloca umas peças de uns banners pendurados, um barramento ali e tal, coisas desse tipo, né?
Ah, bom, o que mais? Que mais a gente precisa? Aquele pessoal que fica para pegar o ingresso, né? O É, recepcionista, seria esse o nome? vamos colocar uma geral aqui, um staff aqui, geral aqui. Boa. Um geralzona aqui. Vamos meter umas 10 pessoas aí para ficar no ralo aí. Que mais? Que mais? Ah, bom, vamos lá. Camarim, né? Alimentação, bebidas. Bom, eu tenho tradução em libras, né? Tem que ter acessibilidade aqui, né? Sim. Tudo isso aqui, tendas, banheiros, gerador, bilheteria, backdrop, estrutura Q30, que é humana, que é material, que é humana. Trator em libras, ó. Trator em libras, o que acontece? Isso, geralmente os caras trabalham 1 hora, né? Então você tem que pensar por horas. Se você tem ali são 4, 5 atrações por dia, né? Mas hoje você tem que pensar ali, talvez em 4 horas, 5 horas. Né, um showzinho de 1 hora cada um, né? Às vezes você não coloca isso tudo, né? É, Pra, normal, o que eu já experienciei é 30, 40 minutos, né? Cada um. então 30, 40 minutos. Tem 5, né? Quase 5, Uhum. 20 dividido. 2 horas e meia. Vamos colocar aí umas 4 horas para dar o DJ também, para a Clara poder dançar com os DJs aí, que ela está animada aí dessa balada. E então 4 horas você tem que pensar o seguinte: são então 4 horas a gente precisa de pelo menos uns 4 tradutores de libras por dia. Então, uns 8 tradutores de libras. Pesado o negócio, cara. Existe uma limitação de 1 hora por tradutor? É, geralmente eles. Assim, a galera faz, né, velho? A galera faz, mas Entendi. assim, até dá menos, assim, você consegue negociar menos, mas isso é o justo, assim, sabe? Aham. Porque geralmente, assim, eles trabalham, a tabela deles é por hora, né? É por hora. E eles trabalham em revezamento, esquema de revezamento. Então, se tem 4 horas, aí, né? São 8, né? Sim, os 2 dias, né? É, tá? Tradução Libras, que mais aqui que a gente tem? Bom, é que isso já dá? No caso, o pessoal da bilheteria seria, nesse caso, o item bilheteria Ah, seria. tá certo. Beleza. Humano. Beleza, vamos meter umas 4 pessoas aqui, né? Aham. Até porque fica aquela. Aí tem que especificar separado aquela galera que fica como caixa, né, andando entre o público, ou eles estão inclusos nessa bilheteria? Na caixa? Não entendi. Não tem, às vezes, um pessoal que fica com uma plaquinha assim para vender, para facilitar, né, para não Ah, sobrecarregar.
Ah, entendi. Pode ser mais, então, né? Põe lá uns. Lá Ah, uns. é no mesmo item, então, né? É, você não diferencia, né? Tenda já foi, o gerador já foi. Bom, é público, então eu vou colocar assim: taxas de uso público, do espaço público, certo? Ah, tem um detalhe aqui. É tudo autoral? Se for autoral, beleza. Se não for autoral, tem que ter o velho e bom ECAD. Então, isso a gente já tem que definir aqui. Eu tenho um brother que bancou e bancou literalmente. Ele disse, não, se for o caso, a gente negocia, aí conseguiu uma negociação boa lá com o festival dele. Chegou lá, deu a fiscalização da ECAD e ele morreu em 4.500. Ixi, aí dói. Porque o ECAD, não, assim, não sei se vocês já fizeram algum tipo de negociação com o ECAD, cara. Eu já fiz uma negociação com o ECAD, assim, que a parada começou em R$ 1.500 e terminou em R$ 580, sabe? Então, assim, eles são flexíveis. Se você apresentar, mostrar e tal, qual é, que não tem isso, que às vezes, dependendo do projeto, é um projeto FAC, não tem grana, não tem ninguém ganhando grana, é tudo gratuito. Tá? Então, os caras vão ponderando a parada, sabe? Agora, você não fez, ninguém meteu lá, bonito, aí chegou no dia lá o cara, e eles monitoram, né? Eles têm uma equipe de monitoramento. E aí, vai ter tal evento, vai ter tal evento. Aí você foi sorteado ali, cara. O cara chegou e, por que não fez? Já era. Então, Entendi. aqui vamos considerar que é tudo autoral, então, beleza, tranquilex aqui. Será que deu? Sempre vai aparecer alguma coisa, né? Se parar para pensar, Vamos colocar aqui, por exemplo, que, só para lembrar aqui, que as nossas bandas estão recebendo só cachê, então, hotel para a galera, passagem aérea, né? Já coloquei camarim, só que aqui tem outra parada, que é o seguinte, a gente vai, passagem aérea, vou colocar alimentação dessa galera aqui, né? Porque camarim é uma coisa, mas tem alimentação para os rappers convidados, rappers nacionais, os caras chegaram e tal, não sei o quê, vão almoçar, vão jantar, alimentação para a equipe do projeto. Vai 2 dias lá, ralando direto, tem que ter rango com essa galera, senão não aguenta. Bom, a gente já construiu uma boa lista aqui, né? Já tá bem robustinha, já chegou a nossa hora aqui também, né? Então, sim. aí é o seguinte, galera. Vocês veem assim, na boa, claro que aqui a gente ainda vai precisar muito para chegar num projeto, né? Mas você vê que assim, a gente foi num fluxo bem tranquilo, né? Vocês veem que não tem muito segredo aqui na história, né? Então, a gente já tem uma listinha bacana. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Na próxima terça, a gente vai atacar a partir daqui, a gente ataca o nosso bom e velho orçamento. Já aqui, padrão FAC mesmo, para a gente fazer dentro do modelo do FAC, tá?
Aí aqui vai ter um monte de coisa, um monte de detalhinho. A partir dele, assim, a gente vai ter que compreender um monte de coisa. Assim, tem um monte de coisinhas aqui que a gente vai compreender, mas que também não tem segredo, né? Beleza? Tem alguma dúvida? Não, e aí realmente, como você tinha mostrado ali, então, durante esse processo a gente fica meio que nesse ciclo, né? Do cronograma, orçamento e detalhamento, né? Vamos voltar para aqui. Eu acho que é isso que você está perguntando, né? Isso. Exato. Então, ó, cheguei aqui, concepção, fiz o resumo, cronograma, tá? Aí a gente vai, eu posso dizer assim, a gente vai, na verdade, num primeiro momento, meio que numa linha reta aqui, certo? Uhum. E tem um conceito de várias áreas que chama assim o mínimo valor viável, o mínimo, sei lá, como é que é? Sei lá. Assim, a gente precisa chegar, na verdade, num produto ali. A gente sabe que ele não vai estar bom ainda, a gente sabe que não vai estar acabado, né? Na hora aqui que a gente enfrentar outras questões aqui de outras partes do projeto que a gente tem que complementar, a gente vai descobrir os problemas, por isso que aí tem esse ciclo, né, que a gente volta muitas vezes ao cronograma, rediscute, né? E aí até que a gente chega a uma condição que você diz, não, beleza, aqui tá razoável. Eu coloco até esse negócio do envio projeto e estimulo as pessoas a mandarem, porque às vezes a geral fica assim num loop aqui, sabe, cara? E eu já tive experiência, uma vez eu estava assessorando uma menina que ela estava, não, mas eu não estou contente isso, e discutia, e aí, beleza. E eu, geralmente, no esquema, assim, período de edital, que eu faço, geralmente, assim, atendo os parceiros, todo e tal. Aí, aquela galera que eu estou dando assessoria, eu deixo, assim, para o final do dia. Então, esse final do dia, para mim, significa o seguinte, eu vou pegar os projetos deles para analisar, tipo, meia-noite, 1h da manhã, né? E aí dou resposta para a galera poder trabalhar de manhã. Aí, beleza. E, cara, terminou, penúltimo dia, o último dia do edital era no dia seguinte. Aí, pô, fui até 3h da manhã apontando o trabalho para a menina, que ela me colocou nos questionamentos lá, que ela estava na dúvida, blá, blá, blá. Mandei. Aí, de manhã, acordado, pô, você viu aí? Ah, vi, legal, tal, vou pegar tarde a parada. Eu disse, tá bom. Beleza. Passou, mandei, já tinha aberto aqui a minha garrafa de vinho. Claro, termina o período de edital, vamos... Não posso falar isso aqui, né? Aí, mas assim, ia tomar uma tacinha de vinho e aí, quando deu 8h da noite, a menina me ligou, Adriano, olha, porque eu ainda estou em dúvida, porque não sei o que, eu entendi, eu achei que ficou muito boa aquela ideia que você deu, mas eu estou pensando nisso. Aí eu digo para ela, você está pensando para o próximo, né? Ela, por quê? Ele disse, não, porque o prazo fechou às 18h. Não é possível, não sei o que. Sabe? Então, assim, essa história é para não cair no loop. Jeito de melhorar projeto, a gente sempre vai ter, né? Mas não cair no loop. É cumprir o prazo, mandar e bola para frente. É que nem Beleza? música, né? Se ficar em cima, vai para sempre. Não Não termina. sai, né? Não, beleza. Massa. Tá bom, galera? Então é isso aí, valeu demais, brigadão. E aí, terça-feira é o nosso próximo encontro, ok? Fechou, Adriano. Valeu demais, hein, velho? Falou. Valeu, gente. Foi muito massa. Valeu, galera. Obrigadão aí. Papo Falou. reto. Valeu, tropa. Até mais, até a próxima. Aí eu vou ver se esse final de semana eu já edito e já ponho no ar esses 2 vídeos aí nossos, beleza? Tranquilão. Falou. Valeu, mano. Um abraço. Falou.